Meu nome é Renata Coimbra, sou diretora do documentário Se Eu Contar, Você Escuta?, que estreia essa semana em cinemas de algumas capitais, e o filme conta a história de mulheres, hoje na casa dos seus 30 anos, que quando eram meninas se encontravam em situações de muita vulnerabilidade, né? Morando nas ruas, inseridas em situações de violência sexual, e que 20 anos depois, né, de tudo que viveram, elas se dispõem a contar as suas histórias, né, as suas verdades, e nos honram com a dignidade das suas trajetórias de vida. É um filme sobre violências, mas sobre superação também. Meu nome é Juliano Lueders, eu sou produtor do filme Se Eu Contar, Você Escuta, que é um documentário de impacto relacionado ao tema do combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Toda vez quando eu vou no lugar, sinto aquele cheiro de terra molhada, eu lembro da minha infância. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Eu mesma gostava de fazer bolinho de terra com as florzinhas, matinho, cobrir. Eu me lembro, sim, do primeiro dia, quando eu fui para a escola, eu com aquela mochilinha, aqueles caderninhos, eu estava muito feliz. Então depois cheguei numa idade com 9 anos, eu fui começando a conhecer o mundo, trabalhando, bagunçando. Uma coisa que eu achei super interessante no filme, falei até na minha terapia disso, né? A gente tem muitas vezes uma visão pré-construída da prostituição infantil, e a gente não consegue entender como muitas vezes essas meninas, né, meninos também, mas no seu caso as meninas, acabam entrando nesse mundo, né? E o teu filme, eu acho que ele tem a sensibilidade de mostrar, né, que a oportunidade para isso muitas vezes surge para que elas fujam de algo pior que aconteça na vida delas, assim, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo do filme. Eu achei isso bem interessante, porque, de certa forma, humaniza um pouco essas pessoas que são invisibilizadas, né? Uma delas até reclama, né, que na rua elas são invisíveis, né? Ninguém liga para elas e tudo mais. Como é que foi esse desafio, principalmente na época, né, lá em 1999, né, quando você teve esse contato com essas meninas, né? Como é que foi esse contato? Esses bastidores, por exemplo, né, de que quais são as motivações, quais são os contextos que induzem essas meninas, né, a se envolverem aí no que hoje a gente chama de exploração sexual, no caso, no filme, na modalidade conhecida como prostituição, que seria essa questão do envolvimento no comércio sexual. E como são meninas de 11, 12, 13, 14 anos, a gente realmente prefere o termo exploração sexual, porque a gente precisa realmente ter essa compreensão, que não há uma escolha tão consciente, eu decidir que eu vou vender meu corpo. Na verdade, elas entram nessa situação, é como se estar na condição que elas viveram fosse o resultado final, Piero, de diversas violências e violações de direitos que elas tiveram desde muito pequenas, tanto relacionada a questões de pobreza, relacionada à violência doméstica, né, relacionada a pouco acesso, né, às vezes, às redes de proteção, né, o que evidencia, às vezes, uma certa falha, né, do Estado na proteção delas, uma falha da própria sociedade, das famílias, às vezes da escola. Então, assim, por isso que eu acho que humaniza, porque você vê que, quando elas chegam lá, estar na rua, estar na exploração sexual na verdade, um resultado de muitas falhas, inclusive nossas, né, como sociedade e Estado. Né? Então, foi muito complexo para mim na época, porque eu era 98, 99, 2000, eu era muito mais jovem, eu estava começando a estudar isto, eu convivi com elas nas ruas, eu vi de frente o que é estar na rua em pontos de prostituição por um tempo. E então era muito, eu vi o sofrimento dela, né? Quer dizer, em alguns momentos elas brincavam, zoavam na rua, mas era muito violento, né? O ato de assistir essas meninas entrando em carros com clientes e voltando para o ponto, né? Então era muito duro acompanhar isso, mas isso se tornou assim um motivo de força. E meu envolvimento, né, no ativismo social e na minha vida acadêmica toda, eu trabalhei com isso até
até hoje, né, com o filme. E hoje, trazer as vozes delas 20 anos depois, para que elas contem para nós que o que elas viveram, né, é resultado das violências que elas sofreram antes, né? Então, é muito, muito honroso eu ter a oportunidade de trazer as vozes delas, as verdades delas, né? Em primeira pessoa, como protagonista. A minha infância foi uma infância bem cruel. A gente via meu pai primeiro bater na minha mãe e depois o meu pai abusava da minha mãe. Por volta que eu tinha 9 para 10 anos, o meu pai começou a me violentar. Eu tava usando um vestidinho azul, de bolinha. Ele tirou meu vestido, ele, né, foi tirando minhas roupas íntimas, e ali foi o abuso. Eu não conseguia, nem podia dormir. Como que eu vou dormir com um homem mexendo toda hora no meu corpo, me violentando todo tempo? Então eu dormia na escola. E é bacana também perceber esse seu processo também, né, como diretora, porque o filme ele nasce depois que você foi estudar cinema documentário, né? Então você tinha uma experiência profissional clínica, digamos assim, antes. Você trabalhava diretamente, né, como psicóloga dessas, não só delas, mas enfim, e você meio que dá uma guinada, né? E eu queria entender nesse processo até a função do Juliano, que estudou com você, né? Eu também estudei junto com vocês. Então, como que essa experiência que você teve com as meninas lá em 99 acaba se transformando hoje, em 2022, num filme, assim? E quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Porque vocês só tinham o áudio delas na época dessas entrevistas, né? E hoje elas mostram a cara, né? Eu não quero dar spoilers aqui do filme, mas elas aparecem de frente para a câmera. Então, quais foram os desafios, Juliano, dessa transformação, né? E eu queria que você falasse um pouco também, Renata, dessa sua transformação como profissional, e do Juliano, como que ele transportou toda essa história para um filme, né? Uhum. Acho que eu falo primeiro, Ju. Vamos lá. Então, Piero, é muito, muito bacana mesmo esse processo, né? Então, em 2012, eu fui fazer o curso de cinema documentário, que sou cinéfila de criança, queria fazer cinema quando jovem, meu pai não quis, enfim, e a psicologia me levou a essas meninas. Então, eu tive um trabalho, né, como pesquisadora também desse tema, todos esses anos, e a guinada foi, claro, que fazer o curso de documentário foi, assim, um aspecto muito importante, porque ele que abriu o caminho mesmo para isso vir, essa minha história de luta, de defesa das crianças em situação de violência sexual, se transformasse em filme. Então, brevemente, né, Piero, em 2014, quando a gente se formou, a gente teve aulas com o professor Eduardo Corel, e aí ele nos instigou a escrever um projeto de um longa documentário, e coincidiu como se, por exemplo, na mesma época em que a gente estava terminando a GV, eu me divorciei, fui para outra casa e encontrei as fitas numa caixa, as fitas originais, né? E aí me veio uma emoção muito forte, e no momento eu falei, meu Deus, onde será que essas meninas estão? E aí eu escrevi um projeto desse filme em 2014, mostrei para o Eduardo Corel, né? Eu falei da minha experiência de 15 anos atrás, e aí eu me lembro que o Corel falou assim para mim, Renata, muito legal esse projeto seu, agora eu só quero fazer uma pergunta para você. Você acha que você consegue reencontrá-las? No fundo, eu falei, ai, meu Deus do céu, eu tinha medo que não, mas aí algo me falou assim, eu falei assim para ele, sim, eu vou reencontrá-las. Aí o Escorel falou, então faça, porque esse filme só você pode fazer. E aí foi muito bonito isso, me deu um certo ânimo, e é isso, a gente partiu para uma busca, Piero, que demorou quase um ano para reencontrá-lo. E aí é isso, e aí foi que o Juliano junto se empolgou pela história dele aí, né, Ju? E foi isso, e aí a gente foi fazendo esse processo, né, que acho que agora o Juliano pode falar um pouquinho dessa questão de verbas, né, de tudo isso que a gente, né, pudesse, assim, trazer à luz as vozes delas. E aí, só antes de passar a bola para o Juliano, Piero, eu acho que, assim,
eu durante a minha carreira acadêmica, né, eu trabalhei muito com pesquisa, com estudos, publicando livro, artigo, como teórica e como especialista do tema. E aí eu acho assim que há um limite na produção acadêmica. As pessoas leem, mas as pessoas não leem tanto mais. E eu achava que eu acredito na força do audiovisual, né? No impacto que o rosto, que o olhar, que as vozes das pessoas reais, né? Porque aí não precisa de um especialista. Eu sou uma especialista, eu não sou a pessoa que vive isso. Então eu acho que ficava mais verdadeiro, porque é uma verdade encarnada. Elas são elas que viveram, não sou eu falando por elas. E aí, né? Eu não queria mais isto. Né? Eu queria que elas fossem as protagonistas das suas próprias histórias e não precisassem mais de alguém, uma pensadora, especialista, militante para fazer isso. Então, é isso. O filme em si, né, tem uma trajetória muito bonita, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, né? Para a gente conseguir ter essa visão, montar o filme, a gente teve que estudar bastante, né? E assim a Renata foi a grande facilitadora, trazendo trazendo a contextualização do que é a exploração e o abuso aqui, né? Que acontece não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, o filme é uma história que acontece, sim, numa cidade brasileira, mas o tema é um tema universal. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? E depois que a gente passou por esse grande desafio que foi, acho que entender e até a gente se livrar um pouco dos preconceitos que a gente tem, né? E ver que não é uma decisão pessoal, mas é uma condição da sociedade que faz com que aconteça o abuso e a exploração, né? São várias dificuldades assim que essas pessoas enfrentam. Mas como transformar isso num produto audiovisual? Então, assim, a nossa produção mesmo foi muito emocionante no sentido de que quando a gente começou a desenvolver a história, muito lentamente, para a gente não cair nos mesmos equívocos, né, de outros produtos audiovisuais, até de como falar sobre o tema, a gente foi devagarinho, sempre pesquisando e desenvolvendo o projeto. A trajetória do projeto é muito bonita. A gente, em 2016, conseguiu participar tanto do Docs Buenos Aires, do Docs Barcelona e do Docs São Paulo, com desenvolvimento de roteiro. Então a gente ia lá e conversava e mostrava a ideia, né, os trailers que a gente tinha na época, os teasers, né, e tentava aprimorar essa história. Daí o processo foi se dando dessa forma, né, da gente desenvolvendo, procurando fundos, com o Ibermídia também, através da nossa produtora, né, que é a produtora do filme, que é a TAI, e a gente foi construindo esse filme em tempos de pandemia, em tempos de dificuldades assim homéricas, né, na questão do audiovisual brasileiro, mas o envolvimento foi muito grande e a gente sempre buscava entender e escutar. Então, acho que o produto que a gente tem hoje é isso. A gente não pede nada mais, a gente pede que todo mundo escute essas histórias, porque é através disso que a gente vai conseguir uma troca, alguma mudança, né? A gente tem que mobilizar o sentimento das pessoas, para a gente entender que quando a gente lê sobre as estatísticas, quando a gente sabe que tem X número de crianças por hora sofrendo abuso, que aquelas estatísticas tem uma pessoa ali, tem uma criança, tem um filho, tem uma mãe, tem um pai. Então, essa humanização, eu acho que é um dos objetivos que a gente alcançou muito bem com o filme. A gente começou, eu e o Juliano, e aí o Pedro Carvalho, nosso colega também da GV, nos colocou em contato com a TAI, né, que é de Minas Gerais, e na pessoa do Adir Assunção. E a TAI, né, foi assim, que a nossa produtora teve um trabalho também espetacular, porque juntos nós conseguimos, então, os recursos do BNDES, né, a gente fez toda uma reflexão sobre o roteiro, né, Ju, do filme. Então, assim, junto comigo e com o Juliano, a gente teve a participação direta da Tâmara, da Maís, que nos ajudaram, né, na elaboração do roteiro final. Então, assim, a gente fez uma guinada, né, Ju? Porque em um primeiro momento
Piero, o filme, a gente até teve a intenção de que ele fosse um documentário de busca, né? A minha busca por elas. E a gente teve um primeiro momento da fase da pesquisa do filme, que foi esse momento de captar essas primeiras imagens com elas no reencontro comigo. Só que junto com a equipe, com a produtora, né, com a Thay, em vários encontros nossos, reuniões, a gente foi maturando o projeto, né, maturando a ideia do filme, né, e ela foi amadurecendo no sentido que foi muito válido, né. E aí, nessa cooperação direta entre, então, eu, Juliana, a Tâmara e a Maís da Thay, a gente elaborou esse novo roteiro, cujo foco são as vidas delas de fato, né? Então, essa ideia mesmo do filme organizado nos 4 atos que ele tem, foi de um trabalho cooperativo em equipe, né? Então, as captações foram em 2019, felizmente, né, Ju, 6 meses antes da pandemia, né? Então, a gente fez essas captações em julho, né? Foram 12 dias, a gente teve uma equipe também muito incrível, né, de equipe técnica de som, fotografia de Belo Horizonte também, né, e aí, assim, a gente fez essa captação toda, e durante a pandemia, né, na montagem, que foi que a Marília Moraes entrou, também a gente teve um trabalho muito cooperativo também, né, a gente manteve como equipe. Sabe, assim, claro, eu estou na direção, e obviamente o argumento original é meu, porque eu que vivi essa história. Agora, né, Ju, o filme em si, essa produção que agora a gente tem, ele é resultado de muitas mãos, Piero. Eu gostaria que você, né, deixasse evidente essa colaboração da equipe, né, Ju? Sim, Tá? realmente, a gente, assim, foi um trabalho muito coletivo com todo mundo, porque o tema toca as pessoas de forma diferente, né? Então, assim, o processo de feitura do filme, da pesquisa, né? A gente foi na pesquisa como um documentário de busca, e a gente saiu da pesquisa com algo diferente. A gente falou, não é sobre uma busca, é sobre elas, né? E a gente, nessa busca e nessa montagem toda, era um trabalho sempre coletivo. Claro que temos as funções bem definidas. Tem a diretora, tem o produtor executivo, tem o assistente, mas que tomam as decisões finais. Mas houve uma coletividade muito grande, onde todo mundo se ajudava em prol do filme, né? Em prol de algo maior, que acho que nem é o filme, mas sim a própria mobilização do tema. O caminho do projeto é muito bonito, assim, as coisas que a gente ouvia das pessoas, né? Eu lembro da Marília falando pra gente, assim, que ela estava muito tocada e que ela estava muito feliz em poder estar fazendo alguma coisa nesse sentido. E essas... claro que isso veio depois de um trabalho muito difícil, né? De seleção de falas, de onde corta, onde não corta, e a gente, cada um aqui na sua tela, né, remota, e mandava os documentos com as decupagens, depois a gente compilava todas essas decupagens em uma, e realmente, assim, o trabalho tanto da Tâmara quanto da Maís foram muito importantes para a gente construir esse filme, né, construir essa narrativa e dar esse protagonismo para essas mulheres que são absolutamente incríveis, elas são fortes, elas são, né, elas têm uma resiliência ali, e eu acho que ensinaram muito para todos nós, assim, uma força de vida, né, e não importa por que você passe, você tem que ter a força para levantar ali o dia seguinte. São exemplos de vida, assim, que eu vou levar para o resto da vida comigo, e a relação que a gente criou, né, com elas, assim, é um carinho, uma amizade muito grande. Então, eu quero muito, a gente ainda não mostrou o filme para elas, tudo, mas quando a gente mostrar, eu acho que vai ser muito tocante, porque elas foram para o projeto com esse intuito de falar, sabe, de abrir realmente a vida delas, porque elas querem ver uma transformação que elas não viram, né, nos últimos anos, e depois que elas conseguiram tipo, romper com isso, elas elas veem como é fácil, né, enfim, a gente cair nessa vida e ter por esse caminho, né? Então, eu acredito que vai ser, assim, muito... que tem uma potência, o filme, porque ele é muito verdadeiro.
Sempre nós ali junto. Era eu, a Carla, a Giciane, a Patrícia, nós sempre estávamos juntos. Cristane, em tudo que nós ia fazer. Era programa, era isso, era aquilo. Vocês falam bastante da questão da escuta, né? O próprio título do filme tem essa provocação, né? Da escutativa, eu diria, né? Que é o termo que a Eliane Brum usa bastante. E eu queria perguntar para vocês dois, assim, né? Se essa não pode ser uma chave para a gente construir um futuro melhor para esse Brasil, né? Porque a gente vive um momento em que muita gente fala bastante, né? E tem gente que fala alto, tem gente que grita, tem gente que berra, e poucas pessoas escutam genuinamente, né? Tem gente que diz que está escutando, mas não está. Então, será que a gente precisa de mais escuta no Brasil, de uma maneira geral? O que vocês acham disso? Eu acho que sim. E aí, pegando também essa questão, só reforçando a questão, é tão interessante, porque a gente precisa também relembrar, né, isso, né? Nós temos diretora mulher, roteiristas comigo, todas nós mulheres, o Ju ajudou, claro, né, no roteiro, depois na montagem, né, Juliana, a gente juntou, veio a Marília Moraes, aí a música, a trilha sonora com a Maria Bragança, que é uma musicista maravilhosa e também de Minas Gerais. Então, assim, a gente, né, Juliana, você lembra que a gente falava muito de ter a equipe também formada por mulheres, sabe, Piero? Eu acho que a gente talvez tenha o princípio feminino tem essa possibilidade da escuta, né, do acolhimento. E o título é interessante, o título era outro, né, era Vozes no Silêncio, que tem a ver com a minha tese, na verdade era o título dela, e aí no processo a gente usou como referência para a trilha sonora músicas infantis, tipo Brilha, Brilha, Estrelinha e tal, e aí a gente estava pensando no título, é uma coisa que vinha muito, e essa música, o original é Mozart, né, o compositor, o Mozart que tem o original dela, e em francês ela remete a esse contexto de uma criança abusada que se movimenta para contar para a mãe. E essa questão, e da minha experiência com mulheres vítimas de violência, é muito isso, elas querem ajuda, elas buscam e ninguém ouve. Né? E eu concordo com você, a ideia do título, Piero, ela tem um duplo sentido. Para as pessoas que sofrem violência, essas crianças tentam falar para o professor, para o vizinho, para a mãe, e as pessoas ouvem, mas não faz nada com isso. O verbo escutar demanda comprometimento. Você, de fato, escuta alguém quando você faz algo com aquilo que ouviu. Então ele tem, o filme já foi exibido em pré-estreia em 2 lugares, João Pessoa e Natal, e foi incrível a recepção, eu fiquei muito emocionada, né? Assim, impactou essas pessoas, militantes, o filme foi passado por pessoas da área, né? E eles ficaram muito tocados, falaram sobre isso, e o filme tem 2 sentidos. Se eu contar, você escuta para as pessoas que sofrem abuso, exploração, as crianças e adolescentes, porque elas tentam contar e ninguém faz nada, ou poucos fazem, né? E para nós estudiosos, nós militantes, os profissionais da rede de proteção estão sem orçamento, estão sem dinheiro, o Estado não está envolvendo. Então, assim, a gente também berra, Pierre. A gente berra por sermos escutados, nós da área. Então, a questão é assim, a gente também quer que políticos, que gestores nos escutem, por favor, precisamos de recursos para proteger as crianças, entende? Então, ele tem esse duplo sentido. E aí o pessoal, nas apresentações que eu tive esses 2 dias, também falam isso, sabe? Então, acho que foi muito bom a gente pensar nesse título de fato. Aí surgiu nesse contexto, conversando com a Tâmara, aí a gente falou da música, aí eu falei, realmente é a grande drama das mulheres que sofrem violência. As pessoas não escutam, né? É isso. E quem não gosta de ser escutado, né? A gente gosta de falar, mas a gente gosta de ser escutado também. E escutar melhora a empatia, né, agrega a nossa vida, traz o amor e traz o mais respeito, a gente vai exercitando essas boas práticas, né? E quem não gosta de ser amado, né? Quem não gosta de ser entendido, de ser respeitado?
Então, eu acho que a partir daí um pouco, assim, sabe, a gente... claro que a gente sonhou em ter em várias questões, e o que a gente quer alcançar, né, com o filme, como que ele pode ser uma ferramenta de mobilização, como que a gente alcança esse objetivo de documentário de impacto, mas a gente deu, acho que, um passo para trás e pensou, não, a gente só quer que as pessoas escutem essas mulheres, porque temos ali um grupo de mulheres com histórias muito diversas, mas com muitas coisas em comum também, né, com a gente. Então essa que é a nossa, que a gente quer que alguém escute. Se uma pessoa sair do cinema falando, estou tocada, eu acho que a gente já cumpriu o nosso papel enfim, como realizadores audiovisuais, né? A decisão quando eu engravidei da Vitória foi sair das ruas. Eu espero que eu tenha passado tudo que eu passei na minha vida por todos os filhos meus, que eles nunca caiam nesse mundo. Quase 10 anos com a outra minha cadeia. Foi anos que eu perdi longe deles. Primeira vez da minha vida, em todo o tempo da minha vida, é o tempo que eu tô me sentindo mais sóbria. Eu sou capa transparente, fia. Meu jeito é esse e vai ser assim. Até que o coração meu estiver batendo ou estiver piscando, minha vida é essa.